Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Fórmula 1. George Russell conquista a pole position. Olha que fase vive o piloto britânico. Ganhou a corrida anterior no Canadá, conseguiu marcar a pole. Ele está pilotando em um nível muito alto e vem conseguindo somar bons pontos nesses últimos fins de semana. E a Mercedes recuperou-se muito bem depois de um início de campeonato extremamente apático, um carro que não parecia funcionar, teve que voltar para o conceito tradicional, mas seja o que eles fizeram nesses últimos pacotes, o carro melhorou. Ainda parece dever um pouco em ritmo de corrida, mas tem conseguido ficar mais próximo dos líderes e aproveita o fato de ter dois ótimos pilotos no momento, né? A gente não sabe para o ano que vem, não vai ter o Lewis Hamilton, mas eles têm o George Russell, que já vem sendo o grande piloto da equipe na temporada. Acho que é inegável que ele vem pilotando melhor do que o Hamilton. E assim, uma corrida que pode ser sob chuva, a chance amanhã é muito grande. Em pista seca, parecia que a McLaren e a Red Bull teriam mais força. Na chuva, a Mercedes pilotou super bem nos treinos. Mas aí, a Mercedes também mostra força na pista seca, né? Mas antes de falar da graça, a gente tem que falar da desgraça. Olha que eu esqueci meu celular para gravar aqui. Mas vamos lá. A gente teve também o Pérez, né, cara? Olha, eu repito aqui, eu sou fã do Sérgio Pérez. Eu acompanho a Fórmula 1 há muito tempo, então eu me lembro bem do início de carreira dele na Sauber, né? Tipo, ele na Sauber em 2012 lutou por vitória pelo menos umas 2 ou 3 vezes, né? Ele foi segundo na Malásia, uma das melhores coisas que eu vi. Foi a coisa mais brilhante da carreira do Fernando Alonso, que ele evitou o Pérez de vencer com a Sauber. Ele conseguiu o terceiro no Canadá, sendo de 15º. Lá em Monza foi um espetáculo de gestão de pneus. E a gente viu também na Force India a capacidade dele, sendo pódio em Mônaco em 2016. No Azerbaijão também em 2016, ele em 2015 foi pódio na Rússia, em 2014 no Bahrein. Ele teve muitos momentos assim sensacionais nas equipes de médio escalão. Eu não acho que ele foi para a Red Bull só porque ele tem grande patrocínio. Ele pode ter entrado na Fórmula 1 pelo patrocínio? Pode ter ajudado, mas ele não era um piloto ruim de base. Ele tinha sido vice-campeão da GP2 na época, a Fórmula 2 virou um nome depois, né? E assim, ele mostrou desempenho. O Kobayashi, que era um cara super hypado, terminou atrás dele no Mundial de 2013, 2012, quer dizer, 13 o Kobayashi, que nem correu, né? Agora, em 2015, 16, ele superou o Hülkenberg, que hoje classificou em sexto com a Haas, né? Ele era o piloto número 1 da Force India na época da dupla com o Hülkenberg. O Esteban Ocon, ele superou por 2 anos na Force India. Quando esteve lá na Race Point, tudo bem, isso aí feito qualquer um pode fazer. O Stroll, ganhar do Stroll daquele jeito, né? Mas assim, desde que foi para a Red Bull, a situação obviamente ia mudar, porque ao invés de enfrentar bons pilotos e um piloto filho do papai, ele ia enfrentar o Max Verstappen, né? Ia enfrentar uma equipe também, né? Que por mais que ele desse um carro muito melhor do que ele havia guiado toda a sua vida, iria dar um carro que ele era feito tudo para o Max, né? A gente vê como o Albon e o Gasly sofreram, e agora o Pérez está vivendo o seu pior momento da equipe. E olha que ele tinha ido bem nos treinos livres, foi terceiro ontem, parecia estar indo bem, inclusive antes dele trocar para os pneus slick, ele veio com uma volta que para os pneus intermediários não ia adiantar nada, mas era muito boa. Ele parecia estar bem, estar confortável no carro, mas ele pega aquele momento ali da pista úmida, né? Acabou exagerando na Copse, né? Que é uma das curvas mais complicadas da Fórmula 1. Na pista seca mesmo, até embaixo, nem parece difícil. Agora, naquela condição de aderência variável, aí, meu amigo, era muito complicado. Ele acabou rodando ali e atolou na brita, né? E agora vai ter que fazer aí o milagre de escapar lá de trás, né? E lembrando que se for na chuva, o trabalho dele fica muito mais difícil, porque esses carros geram um pouco vácuo, não tem DRS, então é uma situação muito mais ingrata correr nessas situações na chuva. Vamos ver o que ele arruma amanhã, mas é realmente uma situação muito ruim para ele. E, de novo, né, ele precisava classificar bem. Nas últimas corridas ele tinha classificado de uma maneira medíocre, ali entre os 8 primeiros, né, sempre fechando o pelotão dos principais, mas hoje, 19º, é bem complicado. E assim, né, já está começando a crescer rumores dele ser substituído. A sorte é que não há um piloto ali que garanta mais performance que ele de imediato no mercado, né? Você tem alguns garotos da Fórmula 2, o Sainz, pelo visto, não vai para lá. Você tem também o Ricardo, que hoje levou 7 décimos do Tsunoda. E assim, o Tsunoda, você não confia nele. Acho que as pessoas sabem que o Tsunoda é um bom piloto, mas também não é nada demais, né? Pelo que fizerem de equipes de médio escalão, o Pérez, obviamente, leva vantagem. Então, é uma situação que a Red Bull também se colocou nessa encruzilhada, né? Talvez tivesse oportunidades melhores no mercado aí, ou tempos melhores para substituir o Pérez.
mas é realmente difícil, ele não vem ajudando ele nesses últimos GPs, vamos ver o que faz amanhã. E assim, ficou fora também o Gasly, que já ia largar com 50 posições de punição de grid, ele vai largar basicamente na Áustria, né? Porque no final, assim, você não tem punição acumulativa, você não vai colocar o grid lá atrás, né? Vai largar em último, né? Mas larga em 20º, acho que ficou de fora também ali o Guan Yu Zhou. Agora não tô. Esse é o problema de não estar com o celular, né? Porque acaba atrapalhando bastante, você não consegue memorizar quem ficou de fora logo daquele momento. Mas eu sei que o Sargent passou, o Sargent, inclusive, ficou em 12º, baita performance por Sargent, que precisa de bons desempenhos, embora ele já esteja com o pé fora da Fórmula 1, né? E assim. Já que eu esqueci aqui, eu posso falar alguns destaques, né? O 11º lugar do Leclerc, uma classificação ruim, mas há de se dizer, a Ferrari andou para trás, né? A Ferrari hoje parece a quarta força, eles não estão conseguindo acompanhar McLaren e Mercedes e não estão conseguindo acompanhar o Max Verstappen. E assim, parecia que o carro tinha conseguido alcançá-los, eles tiveram fins de semana espetaculares na Austrália, em Mônaco, foram muito velozes por lá, mas agora o carro deu uma desencontrada e olha que prometiam atualizações, as atualizações pareciam colocar eles mais próximos, mas afastaram eles, né? Ou as atualizações da Mercedes, da Red Bull e da McLaren foram melhores. De qualquer maneira, é uma situação muito complicada para eles. E assim, a gente tem agora um momento em que o Leclerc está começando a ficar assim, oscilando demais, quando ele se sente desconfortável, ele comete erros, né? Isso não é ideal, né? E assim, nos primeiros colocados, Russell marcou a pole, uma volta espetacular, já tinha ido melhor na primeira tentativa e na segunda, duas parciais mágicas para fechar a volta. Hamilton em segundo, grande classificação para o Lewis. E é assim, quando tá com um carro bom, a motivação dele cresce. Lando Norris em terceiro, Max Verstappen em quarto, os dois dividindo a mesma fila, vai dar o que falar, né? E é assim, né, vão jogar duro um contra o outro, tenho certeza. Pelo menos é o que eu espero, né? Em quinto, acho que ficou o Piastri. Em sexto ficou, acho que o Sainz, ou... Agora eu não tô lembrando se foi o Sainz ou o Hülkenberg, né? Porque o Hülkenberg melhorou a volta dele no final, né? A Haas, há de se dizer, chutou o Guiltensteiner, o carro melhora de uma maneira magnífica, né? Tipo, é só ele que tá com as atualizações desse fim de semana, pelo que eu entendi. Mas tem feito bom uso delas. O Hülkenberg é um ótimo piloto, né? Acho que as pessoas julgam porque não tem pódio. O Hülkenberg é muito bom. A gente sabe que ele é um piloto muito habilidoso. Então, passou ali o Hülkenberg. E assim, vai lembrar que as Alpines ficaram fora no Q1, tinha ido bem nos últimos fins de semana. Nesse fim de semana não se acertaram, né? E assim, passou o Alexander Albon, conseguiu finalmente uma boa classificação depois de vários fins de semana apagados. A ver o que acontece amanhã. Se tiver chuva, eu não sei o que vai ser dessa corrida, né? Chuva atrapalha muito hoje na Fórmula 1. Se não for chuva de intermediário, for chuva extrema, os carros não andam. Esse efeito solo amplifica o efeito do spray e torna mais difíceis as corridas nessas condições. Então, a ver o que vai acontecer nesse aspecto. Se for em pista seca, eu acho que a gente pode ter uma corrida bem interessante, bem movimentada. Acho que essa bagunça na parte da frente do grid tende a nos proporcionar algo interessante, uma batalha mais estratégica. Embora o circuito de Silverstone não seja um circuito conhecido pelo desgaste de pneus, e a gente tem um boxe extremamente lento, então as equipes vão sempre evitar fazer estratégias de duas paradas, quase sempre dá para fazer apenas uma parada, o que é uma grande tristeza. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.